Pessoal, hoje eu trago nesse vídeo um tema que é um pouco polêmico. Quem faz parte dos grupos de marcenaria já ouviu as expressões marceneiro raiz, marceneiro Nutella, caixoteiro, montador de móveis, e eu acho que é super importante, por respeito à nossa profissão, por respeito às pessoas que estão entrando no mundo da marcenaria, principalmente de móveis planejados, a gente trazer essa discussão para cá, desmistificar algumas coisas em relação à terceirização de corte, sempre com o intuito de melhorar a nossa profissão, melhorar nossas condições de trabalho. Então, para quem não me conhece, eu sou a Letícia Saba e esse é o Estopa Lab. Os assuntos que eu vou trazer aqui hoje é para você que entrou no mundo da marcenaria recentemente e acha que a marcenaria se limita somente a terceirizar os seus cortes e fazer a montagem do móvel. É também para você que já faz marcenaria há algum tempo e acha que se você terceiriza o corte, você não é um marceneiro. E é também para você que se abre a possibilidade de fazer a terceirização dos cortes na sua marcenaria, mas que não sabe qual é o momento certo de fazer essa terceirização, quando vale a pena e quando não vale a pena. Então, a intenção básica desse vídeo, pessoal, é incentivar as pessoas que querem entrar no ramo da marcenaria, desmistificar algumas coisas que, na concepção de quem está começando, é muito simples e, na verdade, não é. Respeitar todas as profissões que estão envolvidas aí no mundo da marcenaria, né? Todos os profissionais, como, por exemplo, os montadores de móveis. Na minha concepção, existem profissões diferentes. Um marceneiro, uma marceneira e um montador, uma montadora de móveis. São conhecimentos diferentes, abrangem atividades diferentes. Então, o mercado imobiliário, ele é muito grande. Existem muitas lojas que vendem móveis pré-prontos e vendem o serviço de terceirização de montagem. Então, a gente precisa separar o que é a atividade de um marceneiro, o que é a atividade de um montador de móveis e respeitar imensamente a profissão dos montadores de móveis. Uma pessoa que terceiriza o corte e faz a montagem na casa do cliente não passa nem perto de ser um montador de móvel, porque para você construir um móvel passa por toda uma fase de conhecimento, desde a medição, plano de corte, estruturas para montagem. Então eu queria desde o começo fazer essa ressalva para que exista um respeito maior dentro do nosso segmento, porque na minha opinião não é nenhum demérito chamar alguém de montador de móvel. Porque essa profissão leva alimento para muitas famílias e é uma profissão essencial aí para o nosso mercado imobiliário. E eu queria falar para você também que faz marcenaria há bastante tempo e acha que o serviço de terceirização veio para competir com o trabalho do marceneiro. Você se lembra mais ou menos ali na década de 70 que veio o MDF? O MDF começou a tomar conta do mercado? Eu já conversei com vários marceneiros que pensaram que a profissão tinha acabado, que tinha tomado o lugar dos marceneiros por causa da criação do MDF. Em tese, não existiria mais necessidade de desengrosso, de desempeno, de fazer a bitola das madeiras. E, na verdade, o MDF foi uma grande invenção da tecnologia para melhorar o mercado imobiliário, inclusive sob o aspecto da sustentabilidade também. Então, hoje eu acredito que a terceirização de corte não vem para ocupar o espaço de nenhum marceneiro, de nenhuma marcenaria. Na verdade, é mais um passo da tecnologia para auxiliar você na sua produção e para você usar de acordo com a sua necessidade. É sempre que a terceirização de corte vai ser útil? Não. Mas se você fizer um planejamento estratégico, se você quiser aumentar a sua produção, se você tiver a sua marcenaria bem gerida, a terceirização de corte pode ser muito útil e pode fazer com certeza você ter mais lucro na sua marcenaria. Pensa aqui comigo, se você acha que simplesmente terceirizar o corte é uma forma de competição com o marceneiro, quem vai fazer o plano de corte? Quem vai fazer a medição na casa do cliente? Quem vai encontrar soluções ali na casa do cliente para economia de espaço? Pensa aqui comigo, você que corta as suas chapas na sua marcenaria. Até o momento de você pegar uma chapa e levar para a sua esquadrejadeira para fazer os cortes, qual foi o trabalho que você fez antes disso? Você interpretou o projeto de um arquiteto ou você fez o próprio projeto na casa do cliente, junto com o cliente, quando não tem envolvimento de arquiteto? Você foi até a obra, você fez a medição lá da garagem até o apartamento. Você entendeu quais as corrediças, quais as dobradiças,
qual é a economia de espaço que o seu cliente quer na casa dele e você fez o principal e o mais difícil, que é o plano de corte. Então, uma pessoa, para poder mandar o plano de corte para a terceirização, ela precisa ter feito o principal trabalho da marcenaria, que é o trabalho do conhecimento, que é o trabalho de você exercitar toda a sua experiência, todo o seu estudo sobre marcenaria e fazer um bom plano de corte para depois você não ter sobras de peças, perdas de peças. Então, uma pessoa que acha que entrar no ramo da marcenaria de móveis planejados é simplesmente mandar um plano de corte para uma empresa de terceirização e é isso aí, e depois você só faz a montagem na casa do cliente, essa pessoa não sabe quanto conhecimento envolvido existe ali por trás, quantas coisas você precisa saber, quanta experiência você precisa ter, inclusive na hora da montagem. Quem aí já não pegou uma parede fora de esquadro, precisou ajustar um tamponamento, tem um desnível ali no piso? Então tudo isso faz parte da profissão da marcenaria, que não é uma profissão simples. Eu costumo tentar comparar a profissão do marceneiro com outras profissões. Não existe uma casa sem um pedreiro, sem um engenheiro, não existe um tratamento médico sem um médico, não existe uma defesa num processo sem um advogado. Então não existem móveis sem um marceneiro. E o conhecimento da marcenaria não se limita ao corte do material. Então, quando existe essa comparação e quando as pessoas que querem entrar no ramo de planejados acham que não precisa de um conhecimento prévio, de um estudo para fazer esse tipo de atividade, existe um engano muito grande e eu acho que pode prejudicar de certa forma todo o mercado. Existem pessoas que estão fazendo investimentos em marcenaria de móveis planejados sem máquinas, justamente pensando em fazer todos os cortes fora da marcenaria. Se você pensa em fazer um investimento dessa forma, você tem que ter na sua cabeça tudo isso que eu falei. A marcenaria não é uma atividade simples e você precisa ter todo um conhecimento prévio para pegar o plano de corte e mandar para a terceirização. Então eu acredito que seja possível hoje exercer a marcenaria sem grandes máquinas. Eu acho que é possível você fazer hoje exercer a marcenaria de móveis planejados terceirizando todos os cortes, mas isso não significa que sem conhecimento você vai fazer uma atividade correta. Eu queria trazer aqui para vocês uma referência que abriu muito os meus olhos em relação à importância do trabalho da marcenaria. Na Netflix, que você deve usar aí para assistir filmes, existe uma série chamada Desserviço ao Consumidor e tem um episódio específico sobre móveis. Eu queria que você assistisse, e isso não é uma indicação paga nem nada disso, é realmente porque eu acho que chama a atenção e traz uma responsabilidade muito grande para nós que fazemos móveis, para outras pessoas usarem, porque um móvel mal feito, um móvel produzido sem o conhecimento devido, sem as questões de ergonomia, as questões de segurança, pode ser muito perigoso no dia a dia. Então, já que a gente está falando sobre esse assunto que é polêmico, eu faço essa recomendação, assista isso. Você vai perceber que a profissão do marceneiro, da marceneira, é tão importante quanto quaisquer outras profissões, inclusive do montador de móveis. Mas tirando toda essa questão da polêmica, acho que a principal pergunta que as pessoas que já fazem móveis planejados, cortando as chapas na própria oficina, é quando terceirizar? Por que terceirizar? Quais são os benefícios da terceirização? Como que a terceirização do corte pode ajudar você na sua marcenaria? Eu acho que o grande benefício da terceirização do corte é unir o conhecimento do marceneiro com a excelência do serviço de terceirização. Quando você terceiriza um serviço de corte e você manda o plano de corte direitinho, bonitinho, sem erros, você recebe uma chapa muito bem fitada, você não recebe nenhuma chapa com uma lascadinha que eventualmente acontece na marcenaria quando você vai fazer seus cortes. Então eu acho que um bom marceneiro, uma boa marceneira com um bom serviço de terceirização, você vai conseguir entregar um móvel planejado com um acabamento excelente. O segundo ponto que eu quero que você pense é que quando você terceiriza os cortes, você diminui o risco de acidente na sua marcenaria. O acidente com você, o acidente com um dos seus funcionários. Eventualmente, dependendo do serviço que você presta, você não precisa ter a esquadrejadeira na sua marcenaria, que é uma das máquinas mais robustas e que a gente escuta falar de diversos acidentes.
Outro ponto é que você diminui o erro aí na sua produção. Mesmo quando você terceiriza o serviço de corte, pode acontecer de você ter errado ali no plano de corte em algum ponto. Mas aí é um serviço muito menor para você consertar na sua marcenaria do que você perder uma chapa inteira quando você está fazendo o corte. Então, na minha opinião, é mais um ponto positivo. Se você fizer um trabalho bem feito na hora da medição e do plano de corte, o risco de você perder material é menor. Um outro ponto é em relação à demanda. Existe uma brincadeira aí, uma coisa que a gente sempre comenta para quem faz móveis planejados, é que quando não aparece nenhum pedido de orçamento, sua marcenaria fica parada e aí quando entra um serviço, aparecem várias pessoas querendo fazer ao mesmo tempo. E aí você acaba deixando de pegar algum trabalho porque você está fazendo outro e aí você fica um mês sem fazer nenhum trabalho. Então, em relação à demanda, a terceirização pode te ajudar muito, porque como eu disse anteriormente, se você tiver um controle bom, uma gestão boa da sua marcenaria, você vai saber precificar bem esse trabalho, considerando que você vai terceirizar esse corte. E aí você não perde trabalho e você consegue fazer um fluxo de caixa muito mais inteligente para aquele mês ou para aquela semana que você eventualmente não tenha trabalho, você também não fique sem renda. Então, para você saber quando usar a terceirização de corte na sua produção, você precisa entender como funciona esse serviço. Eu vou colocar aqui na descrição todas as lojas da Gemad no Brasil todo que tem o serviço de terceirização. A minha sugestão é que você vá até lá, veja como eles trabalham, todo o maquinário é de primeira, justamente para entregar esse serviço de excelência que eu comentei com vocês. Com certeza, o maquinário que a Gemad tem nas lojas para fazer o serviço de terceirização é muito melhor que o maquinário que você tem na sua oficina, a menos que você tenha uma indústria. Aí, de fato, a terceirização não vai ser útil para você. Então, a minha sugestão é, vá até uma loja da Gemad, conheça o serviço de terceirização, conheça os preços, para você trazer isso para sua marcenaria e fazer os cálculos. E aí uma sugestão é, você precisa entender quanto a sua marcenaria gasta, qual é o valor médio que você cobra e entender em quanto tempo você faz os cortes daquele projeto, por exemplo. Ah, eu levo 2 dias para fazer. Se você tiver uma organização financeira e conseguir saber quanto custou aquele dia para você, você vai conseguir saber se o preço da terceirização faz sentido para você ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Se você consegue produzir um armário em 10 dias e esse armário você cobra do seu cliente 10 mil reais, vamos supor que desses 10 mil reais, de acordo com as despesas que você tem, o seu lucro seria de 4 mil reais. Nesse mesmo raciocínio, vamos colocar que nesses 10 dias, 2 dias você levaria para fazer os cortes. Nesse raciocínio, então, você pegaria os 4 mil e dividiria por 10 dias para saber desse projeto de 10 dias, quanto você lucraria por dia. Então, nesse caso, seriam 400 reais por dia. Se você corta esse armário em 2 dias, o serviço de terceirização tem que valer a pena se ele custar até 800 reais, porque você usaria esses 2 dias que você estaria dedicado exclusivamente a fazer os cortes para se dedicar a um outro projeto que te traria outro tipo de lucro. Esse foi um raciocínio bem rápido, uma conta bem rápida, mas que na verdade precisa de muito aprofundamento. Inclusive, é uma coisa que eu te falo, o quanto é importante você saber os custos da sua marcenaria, as suas despesas fixas, as suas despesas eventuais, como que você lida com dinheiro, se você tem crédito, se você não tem crédito, se você tem o cartão da Gemad para fazer as suas compras e usar na compra do próprio material. Conheça a sua atividade, conheça a sua realidade, entenda se você está ganhando e perdendo dinheiro, porque só com essa estrutura feita é que você, conhecendo o serviço de terceirização, vai entender aonde ele pode te ajudar e se de fato ele vai valer a pena ou não. E o último ponto que eu queria colocar aqui para vocês é que não é todo mundo que tem uma CNC na própria oficina. Existe hoje uma criatividade muito grande de projetos, dos arquitetos, coisas que as pessoas querem em casa que exigem um trabalho feito pela CNC. Se você não sabe, a maior parte dos serviços de terceirização, além de fazer o corte, ele também faz usinagens diferentes na CNC. Então o cliente vem com um projeto para você, eu quero um biombo vazado em formato de flor, alguma coisa nesse sentido. Você vai cortar isso na tico-tico? Você não vai cortar isso na tico-tico, você vai fazer um gabarito para depois passar a tupia. Isso vai ser muito mais custoso para você, isso levaria muito mais tempo do que você fazendo uma CNC. E aí você vira para o seu cliente e fala, não, eu não faço esse tipo de serviço, ou sim, eu faço, mas vai custar os olhos da cara.
é muito melhor você dizer para o cliente, sim, eu faço, me explica como é que você quer. E aí você leva isso para a terceirização e consegue atender o seu cliente em todas as demandas que ele precisa. Então você acaba abrangendo um leque maior de atividades e de produtos dentro da sua marcenaria, envolvendo uma produção terceirizada, do que necessariamente gastar muito tempo e muito esforço fazendo isso na sua marcenaria. Então é isso, pessoal. Eu queria comentar com vocês aí todo o meu raciocínio em relação à terceirização de corte. Quero saber o que você achou, escreve aqui nos comentários. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa o seu like. Se você tiver alguma dúvida em relação à terceirização de serviço da Gemad, pode escrever aqui nos comentários. Na descrição tem todas as lojas da Gemad no Brasil e todas as lojas que têm o serviço de terceirização. Eu convido vocês que não conhecem o serviço de terceirização da Gemad a conhecer. Aqui na descrição do vídeo tem todas as lojas que prestam esse serviço de terceirização. Vá até uma loja, conheça o serviço, converse, vá conhecer as máquinas. Eu acho que é muito importante a gente fomentar esse tipo de discussão. Se você concorda comigo, escreve aí também. Se você não concorda comigo, escreve aí também, que eu acho que isso só engrandece aí o ramo da marcenaria, e a intenção principal é que você tenha condições de trabalho boas, que você conheça o seu negócio e que nós, como marceneiros, como marceneiras, consigamos entregar para o público sempre um serviço durável, de muita qualidade e, claro, muito bonito. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!